Nosso bom dia aqui para o vereador Coronel Meira, que está gentilmente nos atendendo. Bom dia, Coronel. Bom dia, Marcos. Bom dia, Tizoco. Bom dia, Bia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da 94 FM. Bom dia, Meira. Bom, a gente tem um hall enorme, né? Inclusive, durante os intervalos ou as falas, a gente já ia interagindo aqui, conversando sobre muitos dos problemas da cidade, situações, inclusive, que até tratamos agora há pouco. Ô, Meira, quando a gente fala do problema especificamente do abastecimento, acho que você também já durante o período que está na Câmara Municipal, e até antes, por ser morador de Bauru, conheceu muito bem essa situação também, né? Ao longo desse tempo, qual foi o principal problema? O planejamento, a falta de conhecimento ou a mudança de política a cada troca de governo ou a cada troca de presidente do DAI? Como é que você enxerga esse problema que a gente continua vivendo nesse ano da graça de 2024? Bom, Bauru tem um plano diretor de água, que é algo que muitas cidades não têm. Então, o prefeito Rodrigo Agostinho, à época, percebendo e presenciando, obviamente, as sucessivas crises hídricas que nós temos aqui, em razão da estiagem, né? E agora parece que as estiagens estão mais acentuadas. Nós estamos praticamente no outono, estamos com calor, né, com temperaturas batendo 30 graus. O abastecimento, hoje a cidade depende do abastecimento do Batalha. Então, quando o Rodrigo ele decidiu contratar uma empresa para fazer um plano diretor de água, que na gestão do Gazeta virou lei, né? O que eu vejo é que cada presidente que assume a autarquia DAI, ele parece que ele olha o plano diretor de água e fala assim: ah, mas isso aqui acho que não dá certo, não, eu vou fazer pelo meu viés. Então, aí ele não cumpre aquilo que está no plano diretor de água. E que se fosse, de fato, cumprido o plano diretor de água, hoje nós já teríamos uma segunda captação de água do próprio Rio Batalha, porque o próprio plano diretor de água, ele falava, ele diz que 20 quilômetros abaixo de onde eu faço a captação hoje de água, eu tenho outra possibilidade de captar água, por quê? Porque eu tenho mais afluentes, né? Mas isso sequer foi feito. Cada presidente que entra, um fala, não, isso é inviável. Ah, isso economicamente não dá certo. Mas não fizeram uma alternativa. Então, qual é a alternativa para se captar água e disponibilizar para essas pessoas que dependem do Rio Batalha? Então, aí que surge, na verdade, na Câmara, as discussões, e aí a gente vai conversando com técnicos, né? Por que nós temos o desabastecimento? Por que nós temos hoje as estiagens tão acentuadas? Eu, pelo menos, eu tenho informações de engenheiros agrônomos que falam que a monocultura do eucalipto, ela prejudica muito a redução do lençol freático e também a redução do nível de água dos próprios rios. Sem contar os assoreamentos, que nós temos assoreamento de Bauru até Agudos, onde nasce o Batalha, praticamente nós temos 20 afluentes, praticamente todos assoreados. Então, você fala assim, bom, peraí, qual é a solução? Aí o vereador Marcelo Afonso também apresenta outras alternativas de captação de água de outros afluentes do rio Bauru, que também tem uma boa quantidade de água. Agora, qual é a solução real? Aí quando fala assim, que o Ávila, quando o vereador falou assim, não, vamos buscar água lá no Tietê, ele não está errado. Nós temos que pensar também nesse viés alternativo. Alternativa de longo prazo. De longo prazo, mas por isso que eu vejo que o plano diretor de água hoje precisa de uma nova revisão, de uma nova atualização. A prefeita, durante a campanha, ela disse que ela ia resolver o problema hídrico, porque alguém informou para ela o seguinte, basta você perfurar alguns poços na Zona Sul, e ele vai suprir essa demanda, porque a Zona Sul é a mais prejudicada. E isso não é verdade. Até que agora o próprio DAE assume que perfurar poço na Zona Sul não tem uma estimativa de captação de água se você perfurar o poço na Zona Norte. Por quê? Porque lá a camada do lençol freático ela é maior. Exatamente. Então, nós temos assim um diagnóstico perfeito, mas o que nós precisamos é que os gestores que assumam o DAE, e também o prefeito, obviamente, que o prefeito é que é o maestro, né? O presidente do DAE é apenas um dos músicos da sua orquestra. Ou pelo menos deveria ser assim, né, Meira? Eu defendo historicamente que o presidente do DAE é aquele que executa a política de abastecimento da cidade, que está previsto para ele. Seja o Zé, o Joãozinho, o Manuel, qualquer um que entra lá tem que fazer isso. Ele não é a rainha da Inglaterra ou o rei de Mônaco. Né? Ele pode decidir o que ele bem entende. Exatamente. Como você mesmo disse, eu fui lá no Alto Paraíso, perfurar um poço lá, para uma estimativa de 120 metros cúbicos por hora,
e hoje se capta 19. E conversei com 3 servidores do DAI, servidores antigos, um deles, inclusive, um ex-policial militar. Ele falou assim, chefe, aqui não tem água. E nós falamos insistentemente que aqui não precisava perfurar o poço. Por quê? Eles queriam perfurar um poço porque tem um reservatório monstruoso lá, e o reservatório hoje, de 7 metros de altura, ele tem 40 centímetros de água. Então, são determinados tipos de posições pessoais que não seguem a regra daquilo estabelecido num plano. Aliás, o vereador Fabiano Mariano, né, para a gente não ficar muito só nesse espaço, recentemente pediu detalhamento, informações a respeito de como é que foi esse processo de contratação, de prospecção, porque todo mundo sabe que você não contrata um poço de R$1,5 milhão sem ter feito pelo menos uma análise geológica, uma situação ali. Lógico. E todo mundo sabe que aquela região da cidade não é propícia para poços profundos. Exatamente. Historicamente a gente sabe. Então, vamos aguardar para ver o que vem de informação para o Fabiano Mariano. Eu gostaria de deixar bem claro que eu acho que deveria haver um movimento regional em razão da crise hídrica, porque o problema não é só Bauru. E nós temos aqui 2 grandes empresas de fábrica de celulose, e a monocultura do eucalipto, ela é prejudicial sim ao lençol, para redução, né? Ainda mais na época de estiagem, porque eucalipto não fica sem água. Eu falei assim, o Tzuco pode beber 5 litros de água por dia, se tiver numa crise ele bebe 2, mas o eucalipto ele vai consumir a mesma quantidade, e ele vai buscar onde tiver. Então eu entendo que essas empresas poderiam colaborar com uma solução para Bauru, quem sabe buscando água no Rio Tietê e fazendo uma estação de tratamento de água para nós aqui. Uma adutora aí, né? Que seria muito bem-vindo. Que não é difícil de fazer. São 7h37, a gente está conversando aqui com o vereador Coronel Meira. Bom, além dessas questões estruturantes, né, que a questão do abastecimento é uma questão estrutural, assim como a própria ET e tudo aquilo que está sendo discutido com o viés aí do Departamento de Água e Esgoto, nós temos outros assuntos que, inclusive, têm inflamado bastante a Câmara Municipal ultimamente, não é, Meira? A mais recente, eu acho que também importante, porque envolve aí quase 8, 9 mil servidores municipais, é a questão do Vale Compras, né? Há uma discussão em relação à constitucionalidade, à legalidade do projeto que foi aprovado através de uma emenda sua, e agora a gente está com essa situação meio que pendurada enquanto tem uma liminar conseguida pela prefeita. Do ponto de vista técnico-legal, você defende a legalidade dessa emenda, mesmo tendo esses 2 dispositivos, a questão da criação de encargos ou questão de criação de custos para a administração, que é conta do executivo, e também a questão da lei eleitoral, você continua nessa posição de que era possível fazer esse aumento, Meira? Eu continuo na posição que sim, porque nós buscamos decisões antigas, por exemplo, quando o Rodrigo Agostinho entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para retirar os servidores inativos, os aposentados, a vantagem do Vale Compra, e isso foi uma exigência, um apontamento do Tribunal de Contas, e o Rodrigo, na condição de prefeito, ele teve que fazer isso, a contragosto, mas ele teve que fazer. Qual foi a fundamentação do desembargador à época para conceder? Porque ele entendia que o Vale Compra não compõe a remuneração do servidor, ele é um recurso, uma verba indenizatória. Então, ele não deve seguir o mesmo parâmetro do que então, exatamente, são ritos diferentes. Então, quando se concede um valor diferente do Vale Compra, contrariando, vamos dizer assim, aquilo que a lei eleitoral preconiza, para o aumento salarial, para o reajuste é completamente diferente. Uma coisa não tem nada a ver com outra, são independentes. Por isso que eu insisto que o que nós propomos é algo perfeitamente possível. E quando se fala em termos de orçamento, tem orçamento sim para pagar, que o próprio Everson diz que tem. Eu vou ter que remanejar de outro local. Mas isso é uma coisa natural. Isso a gente vê se mandar o tempo todo projeto para vocês, né? Então, votarem lá, remanejamento de receita, transposição. Isso é uma coisa natural que acontece. Você faz uma programação inicial e você fala assim, pô, chegou no final do ano, eu tenho que buscar dinheiro daqui, tiro daqui. Isso faz parte da lei orçamentária anual. Então, eu não vejo nenhum problema nesse sentido. E, por outro lado, a decisão, com todo respeito ao desembargador, uma decisão rasa, né, sem fundamentação alguma sobre o pedido da prefeita, falando que aquilo ali, a
há um vício de iniciativa por parte da Câmara Municipal. Não há vício de iniciativa nesse sentido. Se eu tivesse, como vereador, criando cargo, se eu tivesse majorando, ou seja, aumentando o percentual do reajuste salarial, é uma coisa, aí eu estaria invadindo a esfera do executivo. A partir do momento que eu faço um apontamento, apresento uma emenda, essa emenda é aprovada por unanimidade, tem um veto, o veto ele é aprovado por unanimidade porque o veto é inconstitucional. Poxa, será que a vontade de 17 vereadores, que também foram eleitos da mesma forma como a prefeita, nós não podemos interferir numa situação dessa? Nós não estamos criando cargo, nós não estamos mexendo na estrutura da prefeitura. Eu não estou criando cargo comissionado, eu não estou fazendo nada disso. Eu estou simplesmente fazendo um apontamento de algo que é indenizatório. A prefeita, como o prefeito, seja ele quem for, do dia para a noite pode cortar o vale-compra. Agora, eu posso reduzir salário? Não. Então, significa que o vale-compra é alguma coisa temporária. Na verdade, o Vale Compras, assim como uma série de situações tipo abono, né, foram Exatamente. criados ao longo do tempo exatamente para você ficar dentro da questão da responsabilidade fiscal e dos aumentos de salário especificamente. É por isso que nós temos aí um percentual da folha de pagamento hoje de servidores municipais que não chegam no seu valor básico ao salário mínimo. Porque os Exatamente. penduricalhos vêm e você chega a um valor acima do salário mínimo, mas o básico, né, acaba ficando abaixo disso. Só para não esquecer, Meira, é importante que a gente entenda que agora há uma disputa e uma discussão judicial e a Câmara já foi chamada a se manifestar e isso tem que ser feito através do jurídico da Câmara, através da mesa diretora. Qual que é a tua expectativa disso? A expectativa é que eles defendam a nosso posicionamento. Por quê? Porque foi concedido para os servidores da Câmara um reajuste no Vale Compra de R$ 1.400. Ou seja, é bem próximo ao que nós tínhamos apresentado, de 1.412. Por que 1.412? É como parâmetro o salário mínimo, é o salário mínimo vigente no país. Então, eu não posso colocar para um salário mínimo, porque isso é impossível, isso não é permitido legalmente. Mas os 1.412, agora a Câmara ela tem que defender exatamente o posicionamento dos vereadores, aquilo que foi decidido, deliberado na Casa de Leis. Até porque o presidente assinou, né? O presidente também assinou, exatamente. Ele afiançou e falou, não, eu vou aumentar o vale-compra dos servidores da Câmara Municipal, porque eu tenho recurso, tenho disponibilidade orçamentária e não vejo nenhuma incoerência nisso aí. Então, obviamente, ele é o maior defensor dos 1.412 também. Queria fazer uma pergunta. Pois não, Marcos. O senhor está no mandato... Segundo mandato. Segundo mandato. Segundo mandato, qual é a pergunta que eu faço? É uma pergunta que eu faço como morador de Bauru, correto? Nós temos muitos problemas em Bauru, muitos. Se a gente for colocar num papel, né, um por um, nós temos aí a Nações alagada, a crise hídrica que todo ano, quando não chove, população, 100 mil pessoas aí ficam sem água, problemas das UPAs, uniformes, tem uma série de problemas na cidade que a gente convive com isso já há algum tempo. Como é que é para o vereador, na Câmara, estar diante de todos esses problemas? Tipo assim, já vi esse filme, né? Vamos dizer assim, né? Como é que é, vereador? Olha, o problema mais recorrente que durante o ano é saúde. O problema que nós temos esporadicamente é o problema da crise hídrica. Ninguém gosta de ficar sem água, né? Depois vem o buraco na rua, aquela coisa. Agora, o grande problema hoje que eu vejo, o maior problema para o município, para os munícipes, é a saúde, a questão da saúde. Lembrando que nós temos 400 mil habitantes no município, 100 mil habitantes têm plano privado de saúde e 300 mil dependem da saúde pública. Então, eu tenho que pensar nesses 300 mil que não têm condições de comprar um plano médico, mas eles precisam de saúde pública. E como eu proporciono acesso a essas pessoas? Nós temos um grande problema aqui. O doutor Sebastião já que esteve, nós estávamos falando, temos que fortalecer a atenção primária. Porque na saúde nós temos atenção primária, secundária e terciária. Primária é o médico na ponta da linha que atende no posto de saúde. Secundária, exames, consulta com especialistas e atendimento de urgência e emergência, que é a UPA. Terciária são as internações propriamente ditas e as cirurgias. Então, o que é mais importante? É eu atender lá na ponta da linha a primária. Então, se eu não fortalecer as unidades básicas de saúde com médicos atendendo até 10 horas da noite,
Porque também tem outra coisa. O que acontece no plano privado de saúde, porque eu administro um plano privado de saúde da família policial militar, é um plano restrito, de autogestão, sem fins lucrativos. O que nós detectamos lá? Que chega 18 horas, entre 18 horas e 21h30, é o horário que eu tenho a maior demanda de atendimento nas unidades de pronto atendimento dos hospitais particulares que nós contratamos, que é a Beneficência e a Unimed. Aí você fala, mas por que ele vai lá às 18h30? Porque ele chega do trabalho, o cidadão chega do trabalho, está lá o filho doente em casa, está lá uma esposa doente em casa, está lá algum ente, e ele vai para o médico. E ele vai para onde? Naquele momento. Onde que eu encontro o médico? Lá no PA. Onde eu encontro o médico na rede pública? Na UPA. A UPA, que deveria se restringir à urgência e emergência, ela acaba abraçando tudo. Se eu tivesse um médico lá na ponta da linha, como, por exemplo, na UBS, como acontece em Lençóis Paulista, em que os UBS atendem até 10 horas da noite, esse cidadão ele vai ter um acesso. Agora é o seguinte, se eu tiver uma boa atenção primária fortalecida, ela resolve 80% dos casos. 80%. E é muito mais barato, né? Muito mais barato, como o próprio doutor Sebastião falou. Agora, o que acontece hoje? Vou para a UPA, chego lá na UPA, o médico faz um diagnóstico, e fala assim, olha, o seu caso aqui, você está com uma suspeita de uma pedra na vesícula, ou você está com uma dor estomacal, e eu não consegui descobrir ainda, por enquanto, o que é, interno. Aí fica internado 1, 2, até 10 dias, faz o diagnóstico e fala assim, olha, você está com uma pedra na vesícula. Ah, mas é urgente, é emergente, preciso fazer a retirada dessa pedra agora? Aí, como o doutor Sebastião falou, posterga. Posterga, libera a pessoa, porque cessou a dor, volta para casa. Aí ela vai para a fila da cirurgia eletiva. Sabe quanto tempo demora hoje para uma cirurgia eletiva, ou seja, aquela que não é urgente, emergente? 5 anos, 6 anos, 3 anos. Aí a pessoa tem um quadro, agrava o quadro e o custo fica maior. Então, eu acho que o maior desafio hoje para o gestor público municipal é entender esse cenário e procurar fazer o seguinte, o que compete a mim fazer aqui? Fortalecer a atenção primária. Agora, o que acontece com o terciário aqui hoje? Nós somos reféns do Estado. Hospital estadual, do Estado. Hospital de base, Estado. Hospital das clínicas, Estado. E todos terceirizados. Todos terceirizados e com regulação. Não é porta aberta que a gente fala. O único hospital porta aberta aqui é a maternidade, Santa Isabel, que pode vir qualquer mulher grávida, da cidade onde for, ela chegou lá, ela é atendida. Agora, os outros são todos portas fechadas. O que é isso? Eu preciso que ele entre no sistema público municipal para ir lá. Por isso que eu defendo a construção de um hospital público municipal com capacidade para 60, 70 leitos no máximo, para atender demandas de média e baixa complexidade. Por exemplo, eu tenho um filho que é médico. Ele trabalha no pronto-socorro. Chega lá uma pessoa com uma fratura exposta em razão de um acidente de trânsito. Fratura exposta do dedo. O que eu faço? O que o médico faz lá? Faz a redução, ou seja, dá uma arrumada ali e tal, mas preciso de um centro cirúrgico. Preciso fazer uma intervenção cirúrgica de baixa complexidade. Essa pessoa é internada no pronto-socorro, fica de 5 a 10 dias no corredor, esperando para poder entrar numa vaga no base. E o base é um hospital de alta complexidade. Eu tenho que fechar um centro cirúrgico para pegar todas essas pequenas cirurgias e levar tudo para lá. Se eu tivesse um hospital de baixa complexidade aqui, eu, de uma certa forma, já atenderia essa demanda reprimida que fica nos pronto-socorro e nas UPAs, que é uma agonia para quem está lá e principalmente para os familiares. Aí tem pessoas, tem crianças de 1 mês, como eu tenho pessoas idosas de até 90, 100 anos hoje aguardando vaga no pronto-socorro. Então, esse é o desafio do gestor. Solução tem? Ao meu ver, sim. Tem dinheiro para isso? Ao meu ver, sim. Eu não estou falando nada aqui de utopia, demagógico, não. É algo que é palpável, algo que é de fácil solução. De fácil, não. É de possível solução, porque recursos tem. Ô, Meira, vamos falar um pouquinho, até porque o tempo voa, né? A gente começa a conversar, tem assuntos importantes da cidade, cada um deles tem a sua complexidade, mas eu queria falar um pouquinho a respeito da pré-candidatura sua e do Clemente pelo Partido Novo, e é claro, né, num momento ainda onde as coisas estão se ajustando, surgem uma série de teorias e uma série de questões que são colocadas dia sim, dia não, e os candidatos ou pré-candidatos vão se posicionando. O Clemente, no caso da sua chapa, seria o candidato cabeça, né, da chapa, e você seria a vice.
mas dizem nos bastidores que há uma ala ou uma discussão que coloca que você deveria ser o cabeça de chapa, até pelas recentes participações em eleições que você teve e os votos que conseguiu. Como é que tá isso entre você e o Clemente? Está pacificado? Existe possibilidade de mudança? Como é que vocês estão montando esse trabalho, ainda em pré-candidatura, para quando a briga começar efetivamente? Olha, Tizoco, você sabe que o vereador ele tem um problema da janela partidária, nós só podemos migrar para os partidos no momento que a Justiça Eleitoral permite. Quando teve a janela partidária, né, o capitão Augusto, do PL, veio conversar comigo, junto com a Dani Alonso, fazendo uma proposta para ir para o PL e tal, para me candidatar, assim. Aí eu fui ver as condições do PL, aquele negócio todo, embora seja um partido que tem o maior fundo eleitoral. Quase 900 milhões. Quase um bi. Quase 1 bilhão. Tem o maior tempo de TV, tem isso, tudo, mas eu, na verdade, não me senti confortável, entendeu? Por razões outras aí. Muito bem, aí continuou a janela, estava no prazo da janela, foi quando eu recebi o convite do vereador Borgo. Nós fomos eleitos juntos, né, no PSL, na última eleição, e então, de uma certa forma, construiu ali uma amizade. Eu tenho uma amizade bastante sólida com o Borgo até hoje. O Borgo, ele fez uma migração, foi para o Novo, ele, na verdade, ele reconstruiu o Novo aqui em Bauru, aí o senhor Orlando Witzer, que é o presidente e tal, formou um diretório, e aí o Borgo pegou e falou, poxa, por que você não vem para o Novo? Eu falei assim, tudo bem. E ele falou, só que tem um detalhe, o Borgo mesmo falou, olha, a chapa de vereadores nossa já está feita, já está fechada, e lá nós fizemos um acordo prévio de que apenas um vereador se candidata na chapa. Se eu colocar 2 aqui, eu, de uma certa forma, desestimulo que outras pessoas, porque falar, poxa, vai rachar e tal. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que para mim não tem problema nenhum, né? Eu abro mão, eu também não tô, eu queria, na verdade, buscar outras alternativas que não a de vereador, né? Ele falou, quanto a isso, você pode ficar tranquilo, eu assumo o compromisso. Ele falou, se você aceitaria, e ele já tinha também feito um compromisso com o próprio Clemente, né? Você toparia compor uma chapa pura aqui, assim, assim, assim? Eu falei, topo. Então, eu aceitei naquele momento, e isso é uma coisa que ainda encontra-se vigente, mas você sabe, essas coisas tudo muda até o dia da convenção. A nossa convenção já foi agendada para o dia 20 de julho, acho que vai ser uma das primeiras aqui em Bauru, né? E o primeiro dia da convenção é dia 20 de julho. Então, até lá, Tizoco, pode mudar. Então, eu vejo outros cenários sendo feitos, como a vereadora Chiara agora também, que é uma pré-candidata. Existem rumores de que o Gazeta também saia candidato. O PL ainda não definiu se é vice ou não, ou se vai lançar uma candidatura própria. O Raul também ainda está. Então, na verdade, nós temos um cenário bastante, né, ainda incerto. A única coisa que a gente sabe é que a prefeita Sueli é candidata à reeleição. Por outro lado, nós sabemos também que ela lidera algumas pesquisas, mas, por outro lado, o índice de rejeição dela é alto. Então, você tem que... Todo mundo começa a sondar e analisar os cenários, mas é o seguinte, eu me coloco à disposição, na verdade, do partido, para aquilo que o partido necessitar de mim. Ponto, acabou. Se porventura der certo a vice ou na cabeça de chapa, são questões. Hoje o que está certo é o Meira, né, o vereador Meira, pré-candidato a vice-prefeito pelo Partido Novo, ponto. Os votos que o vereador conquistou como candidato a deputado estadual credencia para ser cabeça de pré-candidato a prefeito, o vereador. Não, sim, eu também entendo isso, mas aí você tem questões de cunho pessoal para resolver. Eu tenho uma família constituída, minha família conversa muito e essas decisões não é uma decisão do Meira, é uma decisão da família Meira, e eu ouço muito minha família, eu ouço minha esposa, eu ouço meus filhos, eu tenho 2 filhos, um mora aqui, que trabalha aqui, e eu tenho uma outra filha que mora em São Paulo, que trabalha em São Paulo, eu tenho que ouvi-los. Eu acho que isso aí é uma decisão pessoal, é uma decisão porque envolve a família, porque a família se expõe, não é verdade? Com certeza. Eu falo que prefeito é que nem juiz de futebol. Entrou em campo, meu amigo, tem gente que vai te aplaudir. Ele tem que levar outra mãe. Vai levar por causa exatamente, tem que ter 2 mães, entendeu? Então, eu entendo que é uma decisão assim que tem que ser uma decisão que eu falo colegiada, familiar.
antes de tomar uma decisão. O Meira tem vontade? O Meira, sim, eu tenho, porque eu entendo que a política é uma ferramenta de transformação. E se a política estiver nas mãos de pessoas comprometidas, sérias e vocacionadas para fazer o bem ao próximo, eu tenho certeza que você pode transformar e mudar muito a vida das pessoas. Às vezes, uma simples, aspas, né, canetada sua, você pode mudar muita coisa. Não é isso? Como, por exemplo, se você pega na coleta seletiva, na coleta do... Sim. Você pode, para beneficiar inúmeras pessoas, inúmeras famílias. Quando você tem uma política habitacional voltada para o déficit que nós temos hoje de quase 16, 20 mil moradias, às vezes você fala assim, poxa, vamos buscar um projeto do governo para poder construir moradia para as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Depende do político, depende da política. E quem faz isso? O político. E o político comprometido, ele consegue transformar a vida das pessoas. Para a gente finalizar, vereador, nós sempre perguntamos para o nosso entrevistado, fique à vontade, mais alguma manifestação, alguma colocação? Eu entendo que Bauru tem, como o próprio Tizoco falou no início, nós temos vários desafios. Desafios na área da educação. Eu entendo que nós temos aqui profissionais super capacitados e comprometidos na educação municipal. Falta pouco para você melhorar ainda mais, né, uma valorização dos profissionais como um todo. Na saúde também eu penso na valorização do profissional, porque se você tiver um profissional valorizado, ele vai corresponder com a valorização dele no atendimento ao público. Nós temos quase 7 mil servidores municipais. Então, e as ferramentas mais importantes que nós temos aqui, que é educação e saúde, né? Lógico, a segurança também mas é mais uma responsabilidade do Estado, mas o município também pode participar disso de uma forma efetiva. Eu entendo que nós temos, assim, bastante frentes para poder atacar. Voltando só na segurança pública, quero dar os parabéns ao prefeito de Jaú, que ontem fez uma, né, nós temos uma central de vídeo monitoramento. Uhum. É um sonho meu como policial militar. Isso aí é uma ferramenta tão importante para o município na questão da segurança pública, como a iluminação pública também é importante, como a criação de uma eventual guarda municipal no futuro. Então, nós temos, assim, um campo fértil para poder para projetar Bauru uma cidade boa, uma cidade acolhedora e uma cidade, o quê? Que seja, de fato, uma referência na região. Nós recebemos aqui o comandante do BAEP essa semana, né? O Coronel Fábio. Né? E ele também falou exatamente isso, né? Sim, o BAEP, para você ter uma ideia, eu tenho que fazer minha propaganda aqui. O BAEP, quem criou foi na minha gestão do comando da PM. Então, nós criamos o BAEP exatamente por quê? Porque o governador, e tinha um assessor de comunicação dele que chamava Márcio White, que ele falava, pô, nós precisamos levar a rota para o interior. Eu falei, a rota é única, é una. Rota é um batalhão histórico, ele vai ficar em São Paulo, na capital. Nós podemos criar unidades que se assemelham ao trabalho da rota, com um uniforme diferente, para fazer frente ao crime organizado, né, como o próprio Coronel Fábio aqui colocou, no interior. E, na verdade, o projeto do BAEP era para 4 cidades, num raio de 100 quilômetros da capital. Era Campinas, São José dos Campos, Santos e Sorocaba. Só que deu tão certo que o governador Dória colocou como plano de governo dele na expansão dos BAEPs para o interior. É algo que deu certo, é algo que de uma certa forma, é uma referência e é um respaldo para os comandantes e, principalmente, um respaldo para aquele policial que trabalha lá na ponta da linha, porque não podemos esquecer que, na verdade, quem está permanentemente 24 horas por dia na rua é o policial militar, é o patrulheiro que está lá com a sua patrulha, ele e o colega dele, e aí é que ele que enfrenta, de fato, o perigo 24 horas por dia. Então, é para dar respaldo a esse policial. Muito bom. 7h59, agradeço o vereador Coronel Meira, muito obrigado pela participação na informação. Volte mais vezes, viu, vereador? Obrigado, Marcos, obrigado, Tizoco, basta me convidar. Só queria deixar um espaço mais adiante, Meira, para a gente conversar sobre um assunto que você tocou na Câmara recentemente, que vai ter uma audiência agora, que é o REURB. E aquela discussão importantíssima sobre regularização fundiária aqui em Bauru, que muitas cidades embarcaram, melhoraram suas arrecadações,
melhoraram a configuração da cidade, mas que parece que aqui em Bauru não emplaca de jeito nenhum. Nós temos 40 áreas a serem regularizadas em Bauru e que estão contempladas com a lei. Ou seja, há possibilidade. O que é REURB, Marcos, para as pessoas entenderem? Sim. Eu tenho uma gleba de terra fora do perímetro urbano e o proprietário resolveu fazer um condomínio de chácaras. Então, existe uma lei federal hoje que permite a regularização dessas moradias. Lembrando que essas moradias têm que ter água própria, porque tem que ter um poço lá, porque ela não liga na rede aqui, porque está muito distante. Esgoto e energia elétrica. Então, isso é responsabilidade do empreendedor e dos moradores. A partir do momento que isso já existe, o que a REURB pretende fazer, que é a regularização urbana, é regulamentar e regularizar essas moradias. Nós temos 40 glebas ou 40 núcleos com média de 35 famílias cada um. São 1.200 famílias que hoje residem nessas glebas. Tá aí. Ok, 8h01. Obrigado, vereador Coronel Meira.